Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 452 ao 455. Nesses pontos nós vamos trabalhar em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós vamos fazer um pequeno resumo do que foi o estudo sobre Jesus Cristo dentro da pontuação do catecismo até agora, dentro do estudo do credo. E esses pontos de resumo, eles nos dizem o seguinte. Ponto 452. O nome de Jesus significa Deus salva. O menino nascido da Virgem é chamado de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Ponto 453. O nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é Cristo porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Atos 10:38. Ele era aquele que estava para vir. Lucas 7:19. O objeto da esperança de Israel. Ponto 454. O nome de Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus Pai. Ele é o Filho único do Pai e Ele próprio Deus. Crer que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus, é condição necessária para ser cristão. Ponto 455. O nome de Senhor significa soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Pontos de síntese, mas pontos muito profundos. Os números 452 e 455, posso dizer, são a síntese da cristologia. Eles vão identificar, dentro de uma progressão lógica, os seguintes itens. Jesus, identidade soteriológica, Deus salva. Cristo, identidade messiânica, ungido pelo Espírito Santo. Filho de Deus, identidade ontológica e trinitária, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Senhor, identidade divina, cultural, escatológica. Então, esse resumo, ele retoma de forma concentrada o conteúdo da pregação apostólica, do querigma, dos símbolos da fé, dos concílios cristológicos, da catequese permanente da Igreja. E é muito interessante isso porque na introdução ao cristianismo do Papa Bento XVI, ou do teólogo Joseph Ratzinger, uma expressão que me chama muita atenção, porque ela é muito forte. O cristianismo não começa com uma ideia, mas com um nome. Jesus Cristo, nosso Senhor. A explicação teológica destes 4 nomes, Jesus é o nome da salvação. O nome Jesus, Yeshua, e significa literalmente Deus salva, Yahvé salva. Chamar-lhe as Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Isso é muito claro, muito preciso. Então, o catecismo, em cima desta reflexão sobre o nome de Jesus, Yeshua, Joshua, ou também traduzido Josué, né? Que tem a mesma origem hebraica. O catecismo, ele quer sublinhar o quê? O nome não é arbitrário. Ele tem uma profundidade, um significado teológico muito forte. Ele contém não só um poder, mas uma missão. E ele revela a identidade profunda do Filho encarnado. Na tradição teológica, Santo Irineu, ele vai dizer que no nome de Jesus está contida toda a economia da salvação. Está na obra Diversos Hereges, se não me engano. São Bernardo de Claraval, papai dos cistercienses, ele vai dizer o seguinte: o nome de Jesus é mel na boca.
música nos ouvidos e júbilo no coração. Olha que bonito. A profundidade da espiritualidade monástica, para onde que nos leva. O nome de Jesus é mel na boca, música aos ouvidos e júbilo no coração. Está numa obra chamada Sermão sobre o Cântico. Bom, então, doutrinalmente, o catecismo ele vai demonstrar que a salvação não é abstrata, não é uma ideia moral apenas, mas é uma pessoa viva cujo nome realiza aquilo que significa. Ao invocar Jesus, nós fazemos 3 coisas distintas e complementares. Um ato de fé, um ato de esperança soterológica e um ato litúrgico e espiritual. E aí vamos para o segundo ponto. Cristo, ungido do Pai. O Catecismo 453 vai falar muito disso. Fundamento. Cristo, Christos, traduzido do hebraico, é Messias, Meshiach, ungido. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Tu és aquele que há de vir. Lucas 7, 19. Porque Lucas, no Evangelho, o texto diz isso. És tu aquele que há de vir? É uma pergunta dos discípulos a Jesus enviados por João Batista. És tu aquele que deveria de vir? Então, resume e cumpre as 3 unções messiânicas, profeta, sacerdote e rei, que para nós cristãos é muito importante porque são os munos batismais, sacerdotes, reis e profetas, somos ungidos também. E o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai dizer o seguinte: Cristo realiza plenamente a esperança de Israel. Teologicamente, é muito bonito ver no tratado sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho a seguinte expressão: Cristo é chamado de ungido porque recebeu a plenitude do Espírito, não por medida, mas por natureza. Não foi uma porção do Espírito Santo, não. Ele compartilha da natureza espiritual. São Cirilo de Jerusalém vai dizer o seguinte: ele não foi ungido como os antigos, mas com o próprio Espírito Santo. Então, quando o bispo na missa dos Santos Óleos, ele pede que o Espírito Santo santifique, Deus santifique os óleos. Esses óleos, o óleo do crisma, por exemplo, era usado para ungir os reis, né? Nós entendemos que o óleo, ele é pleno desta unção. Aqui é diferente. Aqui Cristo é o ungido. Ele traz na sua natureza a unção. Ele não foi ungido como os antigos, mas com o próprio Espírito. Então ele vai falar dos profetas, dos reis que foram ungidos com óleo para desempenhar uma missão. Ele não. Ele traz essa missão por própria moção do Espírito Santo. Aplicação na catequese da questão da unção. O catecismo ele demonstra que Jesus não é apenas um Messias, mas ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Messias definitivo. Então a esperança de Israel é encontrar o Messias, é receber o Messias e nele o cumprimento da sua salvação, da sua bênção. Então o terceiro ponto, o terceiro nome de Jesus é Filho de Deus, identidade eterna e divina, é fundamento revelado. Crer em Jesus, que Jesus é o Filho único de Deus, significa reconhecer a relação eterna com o Pai, confessar a sua divindade consubstancial. Ele é um com o Pai. Filho único com o Pai. João 1,14. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, esse nasceu de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. O catecismo ele é categórico quando no ponto 454, ele vai dizer o seguinte: crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição necessária para ser cristão. Cristão que não acredita que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Messias, que ele é o ungido de Deus, não entendeu qual é
a perspectiva de ser cristão. Como é que isso repercutiu nos concílios? Concílio de Nicéia, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Calcedônia, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na teologia dos padres da igreja, Santo Atanásio, no seu tratado contra os arianos, ele vai dizer: se o Filho não fosse Deus, não poderia nos divinizar, não poderia nos salvar. E aí vamos ao título de Kyrios, de Senhor, que é confissão da divindade e da soberania de Jesus. Fundamento pneumatológico. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Confessar Jesus como Senhor não é mero reconhecimento intelectual. É uma confissão inspirada na liturgia e na própria existência de Deus na sua vida. A repercussão disso na nossa vida cristã, São João Paulo II falava muito disso. Na Redemptoris Hominis tem uma expressão muito potente. O senhorio de Cristo é fundamento da dignidade humana e da liberdade. Ou seja, ela nos remete àquilo que nós somos, servos de Deus, né? O título do Papa, por exemplo, Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Papa Bento XVI, enquanto teólogo, ele escreve Jesus de Nazaré. A fé cristã começa quando reconhecemos Cristo como Senhor de nossa vida. Aí começa a ser cristão. Se Ele é Senhor da minha vida, então os meus pensamentos, os meus atos, as minhas intenções, as minhas ações, as minhas palavras, elas passam a ser norteadas pela palavra Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, da minha história. E aplicando isso, o catecismo ele quer demonstrar que invocar Jesus como Senhor é confessar a sua divindade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ou seja, eu estou pedindo que Deus esteja na minha vida, na vida da minha comunidade, na vida da minha história. O mais interessante disso é que muitas vezes nós dizemos isso e não estamos percebendo. E aqui vai uma frase de Agostinho: ninguém ama aquele que não conhece. Entender o que isso significa na sua vida, entender o que isso significa na sua história é muito importante. Submeter-lhe a própria vida é viver na esperança do seu retorno glorioso. Esse Maranatá, vem Senhor Jesus. Doutrinalmente, qual a síntese que a gente pode tirar desta conclusão dos pontos 452 a 455? Primeiro, Jesus é Salvador, Cristo é ungido do Espírito, Filho de Deus, é Deus eterno com o Pai, Senhor, é soberano da história da vida. Então essa síntese, ela corresponde exatamente ao símbolo apostólico na regra da fé da igreja. Ou seja, é um ponto muito importante a ser tratado com os catequizandos, a ser vivenciado pelo catequista, a ser propagado e a ser discutido nas rodas de teologia, nas rodas de estudo bíblico. Porque se Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da minha vida e minha história, não é compreendido por mim como meu Salvador, fonte do Espírito Santo, Deus eterno com o Pai e soberano da minha história, da minha vida, então algo na minha fé cristã está fraco. Algo na minha fé cristã não está me dando todas as convicções necessárias para a minha santificação, para a minha caminhada de fé e para a minha caminhada de reestruturação da minha vida e da minha história. E aí que muitas vezes se encontra o motivo porque após uma caminhada surgem os abandonos, os desleixos, os desentendimentos com a sua própria caminhada de fé. Então, é um ponto muito importante a ser tratado. Quem é Jesus Cristo? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Será mais ou menos esta, escatologicamente, a pergunta que nós ouviremos no nosso encontro com Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Muitos. Isso não importa. Quem Ele é na minha vida, na minha história, na minha caminhada.
Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.